6 em cada 10 belo-horizontinos são favoráveis em alguma medida ao aborto. Isso está na pesquisa Itatiaia Doxa divulgada hoje. O levantamento perguntou a 1.350 pessoas, 1.350 eleitores, qual a opinião de cada um sobre o tema. De acordo com o resultado da pesquisa, 41% dos entrevistados disseram ser favoráveis ao aborto nos casos previstos em lei. Vou lembrar, né? Hoje, conforme a legislação brasileira, é permitido o aborto em caso de estupro, quando a mulher corre risco de morrer, ou quando não há formação do cérebro no feto, caso conhecido como anencefalia. Outros 21% dos eleitores ouvidos disseram ser favoráveis ao aborto e cabe à mulher decidir realizá-lo ou não. E, por fim, 34% disseram ser contrários em qualquer situação. 5% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam a pergunta. Silvana, deixa eu começar com você. A pesquisa Itatiaia Doxa fez algumas perguntas em relação aos costumes, né? Que acabaram tomando conta do debate político nos últimos tempos. E aí a gente vê que 6 em cada 10 belo-horizontinos são favoráveis em alguma medida ao aborto, segundo a pesquisa que é divulgada hoje aqui pela Itatiaia. Júnior, é uma forma de interpretação, né? Mas porque quando a gente fala que 41% é a favor do aborto legal, mas ele é legal, como é que você vai ser contra um aborto legal? Tá? Ele está previsto na lei, não tem? Isso aí você tem que brigar para mudar a lei, se você é a favor disso. E, aliás, é o que a gente tem visto no país, né? A gente vê aí que, inclusive, a realização dos abortos legais, quando há casos de estupro, meninas de 12, 13, 10 anos grávidas, que há necessidade de interrupção da gravidez, porque o próprio organismo dela não dá conta de desenvolver uma criança, que nós temos aí passeatas, que nós temos até médicos falando com as meninas, não, tenho filho, etc e tal. Então, é uma situação muito complexa quando a gente vê isso. E aí se fala muito, é luta do feminismo, que as mulheres querem tudo. Não é isso. É um simples caso que a gente observa sempre, e essa discussão, ela é muito levada. Eu gostaria muito de ver, se fosse o homem que parisse, se fosse o homem que engravidasse e parisse, se teria essa polêmica toda com relação ao aborto. Mas como é a mulher, para a mulher pode se obrigar a tudo. Ela é obrigada a ter feto anencefálico, ela é obrigada a aguentar um filho fruto de estupro, ela é obrigada a tudo, né? Porque é a mulher. E aí não é luta de feminismo, não, é luta de igualdade entre os seres. Isso precisa ser reconhecido. E se a gente pensar bem, não é muito melhor um filho indesejado ser abortado ou ser colocado aí no meio da rua na Cracolândia? Pra ele morrer na beirada de um tiro ou na beirada do crack? Isso as pessoas não pensam, não. E o resto do mundo todo já evoluído, inclusive aqui na América Latina, nós temos autorização do aborto a ser realizada. O aborto é uma medida de saúde e uma medida social. O Travassos, e aí? Não, eu só espero que o Eduardo terminou a fala dele sobre o Supremo, falando o Supremo é Deus. A gente só não pode colocar a minha crença aqui como trazendo Deus para esse debate, né? Porque a gente está falando da saúde da mulher. E eu acho que é isso que a Silvana está falando. Sabe, a gente tem que tirar essa coisa dessa crença e falar sobre a saúde dessa mulher. As meninas que estão hoje passando por procedimentos em clínicas clandestinas. Então, assim, eu sou a favor do que está ali na Constituição e acredito que a mulher tem o direito de escolha. E aí, Eduardo? Ao contrário do Travasso, a quem respeito, eu acho que nesse caso do aborto, a religiosidade conta. E por isso mesmo eu peço licença aos 34% que são contra em qualquer situação, por questões ideológicas e sobretudo religiosas e morais. Peço licença, respeito muitíssimo, mas eu estou na outra turma. E estou feliz de saber que a maioria dos meus vizinhos de Belo Horizonte pensam que nem eu. 41% de acordo com o que está na lei. Para mim, tá bem ajustado. E se tiver que mudar, aí eu fico com os outros 21% que respeitam a vontade da mulher. E aí, Edilene? Bom, Júnior, eu tenho muitos pontos em comum com a fala da Silvana Lobo. Eu acho o seguinte, eu, Edilene Lopes, sou mulher, sou cristã católica e eu não me vejo fazendo um aborto. Essa é uma decisão minha, é uma posição minha. Quem sou eu para decidir o que outras mulheres vão fazer?
o que são os homens que estão na Câmara dos Deputados para decidir o que as mulheres vão fazer em relação aos seus corpos. Então, eu acho que ter uma minoria na política também deixa esse debate muito raso e deixa homens decidindo sobre a vida de mulheres. Não é sobre vida, é sobre a vida das mulheres, porque cada um sabe o impacto que tem na sua vida uma decisão que essa pessoa toma, e todos sofrem as consequências das decisões que tomam. Então, eu acho que essa é uma decisão de âmbito pessoal, e eu acho que a legislação de hoje, nos termos em que ela se encontra, ela é adequada, e se houver, como parece que existe, porque a Câmara dos Deputados quer discutir, as mulheres querem discutir, necessidade de discussão e de mudança dessa lei, isso deve ser feito ouvindo as mulheres, Júnior, porque essa é uma questão que diz respeito à saúde feminina, é uma questão que diz respeito à vida das pessoas que vêm, muitas vezes são gravidezes indesejadas, frutos de violência. Então, eu acho que essa é uma questão que deve ser decidida pela mulher. No meu caso pessoal, eu não me vejo fazendo aborto, mas eu acho que cada mulher deve decidir sobre a sua vida, e isso não é assunto que o homem tem que ficar debatendo para lá e para cá e achando que pode decidir, como eles fazem aqui no Congresso Nacional, já que são a esmagadora maioria, são 82% do Congresso Nacional. Então, eu acho que esse é um assunto que eles deveriam dar um passo atrás, independente da sua religião, da sua posição, tem que deixar de ser intrometido, tem que deixar de meter o bedelho na vida dos outros e deixar que as pessoas que são afetadas realmente participem da construção das políticas no Brasil, porque não só somos maioria da população, como também merecemos ser melhor representadas no Congresso Nacional, e por isso as decisões devem ser tomadas ouvindo as mulheres, Júnior. Gente, eu preciso reportar para vocês o que está pipocando aqui no nosso YouTube e no nosso WhatsApp também. Muitas pessoas estão falando aqui, vocês estão falando só da mulher, estão esquecendo que o bebê também é uma vida. Eu acho que pode ser uma provocação boa. Ele é uma vida em potencial. Sem a mulher, ele não tem vida. Mas é por isso que eu disse que eu respeito demais esses 34% que são absolutamente contra. Sabe? Isso é uma discussão, Júnior, que não vai ter fim. Enquanto a humanidade existir, essa discussão vai continuar. Então, se você é contra, eu respeito. Só que eu quero te dizer que eu estou do outro lado.